Olá, sejam muito bem-vindos. O nosso objetivo aqui é mergulhar em ideias complexas, vindas de fontes bem interessantes e tentar entender o que elas nos dizem. E hoje a gente vai se debruçar sobre uma teoria bem provocadora. Uma que tenta explicar por que alguns adultos parecem que nunca saem da adolescência, sabe? E tudo começa com uma pergunta bem direta. A análise vem do filósofo Olavo de Carvalho e ele define esse comportamento de uma forma bem forte, como uma busca quase neurótica por afeição, por aprovação do grupo. Ok, então vamos entender isso melhor. O ponto de partida da análise é a observação de um fenômeno cultural que, segundo a fonte, é especialmente intenso aqui no Brasil. O que se observa, segundo o texto, é uma necessidade de afeto do grupo muito mais forte no Brasil do que em outros lugares. A gente vê adultos, às vezes com 50, 60 anos, agindo como se fossem adolescentes, sabe? Buscando aquela validação dos colegas. E isso seria bem comum em áreas como o jornalismo ou o mundo artístico. Não é só um caso isolado, não. É descrito como uma característica endêmica, algo que vai muito além de uma simples peculiaridade e que se estende por toda a vida adulta. Tá, mas por quê? De onde vem essa necessidade tão grande? Bom, a hipótese apresentada na fonte é bem ousada e aponta para um lugar bem específico. A origem de tudo estaria em casa, lá na infância. Para explicar isso, o autor coloca duas realidades lado a lado. De um lado, ele fala da própria experiência, de ter sido uma criança amada, super protegida, que nunca era repreendida. Do outro, ele descreve o que observou em muitas outras famílias. Um ambiente que ele chama de hostil, crítico, um lugar onde parece que os filhos são um incômodo, sabe? Onde existe um certo rancor no ar. E nesse contexto, a fonte fala daquela famosa frase, o porquê eu mandei. A ideia defendida é que a autoridade dos pais deveria ser um pilar de estabilidade, algo para dar segurança, sabe? Mas usada com moderação. O problema seria quando essa autoridade vira uma interferência constante, um tormento na vida da criança. Certo. Para dar mais profundidade a essa análise, o texto não fica só na observação. Ele vai buscar uma ferramenta, uma estrutura teórica bem conhecida da psicologia, para ajudar a montar o argumento. E essa ferramenta são os estágios de desenvolvimento moral de um psicólogo chamado Lawrence Kohlberg. É uma teoria bem famosa que, de forma resumida, mapeia como o nosso senso de certo e errado vai evoluindo, amadurecendo conforme a gente cresce. Pensa nisso como uma espécie de escada do amadurecimento moral. Lá no primeiro degrau, a gente obedece só para não ser punido. Simples assim. Depois, no segundo, a gente começa a pensar no que é bom para a gente, no nosso próprio interesse. E aí vem o terceiro degrau, que é fundamental para a nossa discussão. A gente passa a se conformar para ser o bom menino, a boa menina, para ter a aprovação do grupo. Se a pessoa continua subindo, ela chega no respeito às leis, depois entende que as leis são um acordo social, e lá no topo, no sexto estágio, estaria a pessoa que segue uma bússola moral interna, baseada em princípios universais. Agora, aqui é que vem o pulo do gato do argumento. A tese central é que muita gente acaba ficando presa em um degrau específico dessa escada. E qual seria esse degrau? O terceiro, exatamente. Aquele da necessidade de aprovação do grupo. A alegação da fonte é que, no Brasil, uma grande parte das pessoas simplesmente não passaria daí. E o mais interessante, o que vem a seguir. A análise sugere que mesmo quando essas pessoas usam um discurso super elevado, falando de direitos humanos, de justiça social, na verdade, isso seria só uma fachada, uma camuflagem. Porque a motivação real, a que está por trás de tudo, não seria um compromisso verdadeiro com esses ideais. Seria ainda e sempre o desejo de ter o apoio do grupo. Os grandes princípios viram só uma racionalização, um pretexto para justificar o que o grupo quer. Ok, se isso for verdade, quais seriam as consequências para a sociedade como um todo? O que acontece quando um monte de gente está, supostamente, preso nesse estágio de desenvolvimento? A análise aponta para uma cultura meio 8 ou 80. De um lado, a obediência total ao que o grupo dita, do outro, a rebelião total, a negação completa. O que se perde no meio do caminho? Exatamente o que está faltando. Uma resposta inteligente, criativa, que enxergue os tons de cinza, sabe? E as consequências disso seriam bem sérias. Uma delas é uma capacidade bem menor de ter reações criativas intelectuais. A pessoa até diz que pensa por si mesma, mas o autor descreve isso como uma simples ranhetice, uma teimosia. E no campo político, o exemplo citado é do escândalo do Mensalão, onde, segundo essa visão, a lealdade ao grupo falou mais alto que a lei e a ordem. Ou seja, os interesses do grupo passam por cima de tudo.
leis, ordem e até valores universais. Tudo isso nos leva a uma reflexão final, e ela é bem desafiadora. A gente sabe que a necessidade de pertencer a um grupo é natural, é humana, mas a questão que fica é: em que ponto essa lealdade ao grupo deixa de ser um porto seguro e se transforma numa jaula? Uma jaula que impede não só o nosso amadurecimento individual, mas o da sociedade inteira.